Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula do nosso curso de vedações industriais. Agora falando sobre os materiais mais usados para a fabricação de anéis O, né, ainda dentro do capítulo 2, vedações usadas em equipamentos rotativos. No vídeo anterior a gente falou o que é anel O, né, a sua concepção, e como você especifica, né, o anel O, não sei qual é a preocupação com o alojamento, você pode ter a extrusão, e aí você tem uma das soluções é o uso do anel anti-extrusão, né? E agora a gente vai falar sobre os materiais, né, que compõem o anel O propriamente dito. A gente não vai falar de todos os materiais, porque são muitos, né? São muitos materiais, a gente vai falar dos mais frequentes. O que tem que ter em mente, né? Que você tem que ter em mente na hora de escolher um anel O, o material do anel O, é que você deve olhar para a sua aplicação, né? Porque se eu tenho vários materiais, é porque eu tenho várias necessidades, né? Senão eu teria um material só que desse para todos. Se, né, tivesse um material só que atendesse todas as aplicações, eu não precisaria ter outros materiais, né? Então é isso que você tem que ficar esperto, né? Na hora de usar um material ou outro, né? A primeira borracha, a mais difundida, foi a primeira, né, o uso da borracha, é a borracha natural, né? E aí a gente tem a norma ASTM 1418. Essa norma é uma norma bem curtinha, né? Eu vou até deixar o link, né, o arquivo para vocês baixarem, se vocês quiserem. E nessa norma, ela dá o nome, né, digamos assim, internacionalmente falando, reconhecido, né? Então quem usa essa norma, você fala da NR, ele sabe que trata-se de uma borracha natural. Né? O NR é de Natural Rubber, né? Que é a borracha natural, se fosse traduzir. Isso é interessante porque aí todo mundo usa a mesma nomenclatura e todo mundo está falando a mesma língua, né? Essa é a ideia desta norma aqui. Né? Então a maioria dos fabricantes eles usam essa nomenclatura também. A borracha natural ela vem do látex da seringueira, né? E aí depois foi melhorada com polimerização do enxofre. E na sequência a vulcanização. Né? Vulcanização, quando a gente fala vulcanização, a gente está falando do endurecimento da borracha. Né? Então, por exemplo, o processo de fabricação do pneu. Então o pneu é todo molão, né? Depois que ele passa no molde, aí ele é vulcanizado. Né? Então quando fala que ele é vulcanizado, quer dizer que ele solidificou, ele ficou rígido. Né? Então no caso aqui da borracha é a mesma coisa. Né? Usou o termo vulcanizar para a borracha justamente o endurecimento. Então você pega, por exemplo, um folha elastomérico usado num selo mecânico, né? Então a borracha toda dura, toda mole, né? Quando ela endurece, aí você fez o processo de vulcanização no formato que você precisa, né? Também é conhecido, né, a borracha natural como poliisopreno, e ela trabalha entre menos 50 graus até 100 graus Celsius. E aí eu chamo a atenção aqui, né, já adiantando um pouquinho o nosso curso, o selo mecânico ele gera calor. Então, como ele gera calor, você tem que estar atento, como eu falei agora há pouco, você tem que olhar para a sua aplicação, você tem que estar atento para a temperatura na caixa de selagem, na região do selo mecânico e não na sua temperatura de processo. De um modo geral, né, a caixa de selagem está com a temperatura próxima da temperatura de processo, né? De um modo geral, exceto se você tiver refrigeração no equipamento, mas né, de um modo geral, se a temperatura do equipamento é 70 graus, na caixa de selagem você vai ter 70 graus também. Mas na região do selo mecânico vai estar assim, nesse exemplo de 70 vai estar 80, 90, não sei, vai depender do selo mecânico utilizado. E aí você tem geração de calor, então o que importa no caso da especificação do selo mecânico é a temperatura próxima. Então quando a gente vai fazer a especificação do selo mecânico, a gente coloca como se fosse um coeficiente de segurança. Né? Se a borracha ela aguenta 100, eu vou considerar no meu projeto ela no máximo a 70, 75 e olhe lá ainda, né, para ter uma segurança aí de que ela vai operar adequadamente. A dureza ela varia entre 40 e 90 pontos na escala Shore A. Essa escala Shore A é uma escala, essa escala, né, ela é usada para medição de dureza de borracha. Então ela também ela é normatizada, ela tem uma norma e é semelhante às durezas de metais, a dureza Rockel-C, a dureza Brinell. O que vai mudar é a maneira como eu faço o teste. Então existe o Shore A, Shore B, Shore C e por aí vai, né? O que é importante, né? Se você está comparando durezas de borracha, você tem que usar a mesma escala. Então você tem que usar Shore A para as mesmas para essas análises que você está fazendo. Se uma está em Shore A e a outra está em Shore B, por exemplo, você tem que fazer uma conversão
de unidades para fazer comparação de dureza, senão você vai estar comparando coisas diferentes, banana com laranja, e aí não vai dar certo. Bom, quais são as características, né? Ela tem boa resiliência, quer dizer que ela não deforma, né, significativamente. Ela tem boa resistência à tração, ela tem boa resistência ao choque e a aderência a metais, né? O que quer dizer essa aderência de metais? Em contato com metais, ela gruda mais. Se ela gruda mais, ela veda melhor. É isso que eu quero dizer, quando comparado com outro material que não gruda tanto assim, não adere tanto assim, né? Essa é a ideia. Ela também tem boa resistência aos ácidos orgânicos, aos álcoois e também a fluido de freio automotivo, né? Então ela continua ainda sendo usada, foi o primeiro tipo de borracha utilizado, e aí foi perdendo espaço à medida que outras borrachas foram surgindo, borrachas sintéticas, né? Provenientes principalmente do petróleo. As principais limitações, ela tem fraca resistência a derivados de petróleo, então se você utilizar, por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene, né, então você pode ter problema. Também ela é sensível à luz solar, né, se tiver incidência de luz solar direto na borracha, ela pode ficar dura, ou ela pode partir, enfim, você vai ter problemas. E também ela sofre ataque do ozônio, né, que está no ar, né? Então locais que o ozônio é mais concentrado, você vai ter mais esse tipo de problema. E hoje em dia, né, os principais usos, né, da borracha natural é na indústria alimentícia e de bebidas. Como eu disse, né, eu sempre repito isso, eu estou falando de um modo geral, né, porque às vezes você conhece uma aplicação específica, eu não falo aqui e você acha que eu não estou falando, eu estou falando, estou esquecendo daquela aplicação. Não dá para gente saber de tudo, né, obviamente. Então, assim, de um modo geral é isso, né, você pode ter aplicações diferentes também, né, daquelas que nós estamos citando aqui. Um outro material é chamada borracha nitrílica, ou mais comumente chamado como Buna-N. Hoje essa é uma borracha bastante difundida, que ela tem uma boa resistência, aí, dá para você usar com óleos e tal. E na norma ASTM 1418, o apelido dela, digamos assim, é NBR. NBR vem de borracha nitrílica em inglês, né? Não vou saber agora, não lembro agora a pronúncia, o R é de rubber, né? Acho que é Buta Nitric Rubbers, uma coisa assim, né? Uma coisa assim. E ela é bastante difundida o seu uso, né? E ela existe alguns nomes comerciais, né? Então você pode encontrar ela como a Chemigun, o Icar, o Trinac, o Nissin, Paracryl, o Perbunan, ou seja, todos esses nomes é a mesma borracha. Depende do fabricante. Óbvio que eu não levo o fabricante de cada um aqui, né? Mas cada um é um fabricante diferente que registrou uma marca diferente e aí você pode achar com outros nomes, né? Mas no fundo a gente está falando da mesma coisa. Você vai olhar lá no fabricante, ele vai estar lá em algum lugar o NBR e aí você sabe que trata-se da mesma coisa. Temperatura de trabalho da Buna-N, ela trabalha a menos 40 graus até 100 graus Celsius também. No caso de ser mecânico, quando você tem aplicações mais quentes, aí ela pula fora, né? E mesmo assim, esses 100 graus é trabalhando a seco e não contínuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu for ter uma aplicação que vai ficar a 100 graus o tempo todo, ela não é muito adequada. Eu tenho que mudar para um outro material. Se ela vai trabalhar pontualmente, ela chega em 100, mas ela trabalha normalmente no 70, por algum motivo do processo, a gente não sei agora, ela chega a 100, ela aguenta. Né? Se chegar a 110, aí não, aí você vai ter problema. Mas é claro que esses limites também podem variar um pouquinho, porque assim como a Buna-N, ela pode ter alguns aditivos, né? E como qualquer outro, né? O caurês também, você tem vários tipos de caurês. A gente está falando de linhas gerais novamente, né? Só enfatizando. Então você pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos esses limites de trabalho. A dureza também é de 40 a 90 no Short A. E quais são as principais características? Ela tem baixa deformação permanente, quer dizer que por mais que você aperte, né, o anel O, ele não vai ele vai voltar para a condição anterior, né? Ele tem alta resistência à tração também e tem uma boa resistência à abrasão, né? Então para fluidos que tenham partículas, né, abrasivas, ele pode trabalhar bem. As limitações, né, ele tem baixa resistência química a solventes polares, né? Solvente polar é aquele solvente que ele consegue ter concentrações de elétrons, né? Então ele fica polarizado, ou seja, vai ficar negativo do ponto de vista, de elétrico, né? de elétrica, e aí ele não vai ter tanta resistência para esses tipos de solvente. Também a base, né? A base de cetona ou acetona,
Também tem baixa resistência aos hidrocarbonetos fluorados, né? E também ele é sensível à luz do sol, à luz solar, né? E ao ozônio. E os principais usos dele é óleo, água e álcool, né? Então você vai achar a Buna N em muitos sistemas pneumáticos hidráulicos, né? Porque para o óleo ela vai bem, é uma borracha que é uma das mais baratas que tem, por isso que ela também é usada com bastante frequência, né? E aí ó, o que vai mudar às vezes de um material para outro é justamente o preço, né? Você pega um anel O, né, de Buna, às vezes ele custa R$10, se você mudar para Kaurês vai mudar para 100 fácil, né? Dependendo da aplicação que você vai trabalhar. O outro material é o etileno propileno, né? Então dentro da norma é o EPDM, né? Então é o etileno propileno, esse DM aqui eu não sei de onde que eles tiraram aqui da norma, né? Mas o EPDM ele é esse composto aqui formado por etileno e propileno, né? Ele é uma alternativa à Buna N, né? Onde a Buna N não resiste, ele resiste bem. É claro que ele tem limitações também, né? E a vantagem dele, comparado com o Kaurês, por exemplo, é que ele também tem um custo mais baixo. Ele é mais caro do que a Buna N, mas não se compara com o Kaurês. O Kaurês é o top em termos de preço, né? Mas tem aplicações que não tem jeito, tem que ser Kaurês mesmo. Em termos de nome comerciais, né, você vai achar Nordel, Epicar, Vistalon, o Epsim, o Royal, Lene e por aí vai, né? Cada fabricante coloca o seu nome específico aí. Em termos de temperatura de trabalho, ele trabalha com menos 50 graus Celsius até 150 graus Celsius, veja que ele melhorou um pouco até em termos de temperatura. Lembrando, né, que o selo mecânico tem que trabalhar com limite menor, né, porque o selo vai trabalhar mais quente. Em termos de dureza também continua o mesmo, né, de 40 a 90. E as características, né? Ele tem boa resistência química a solventes polares, que é o caso da Buna N não tem, né? A base de cetona. E ele também ele não tem, ele não sofre, né? O envelhecimento por ozônio e luz solar, né? Então, que seria aquele caso, sabe quando você pega a borracha e ela fica toda ressecada, né? É esse efeito aqui de envelhecimento que a gente está falando, né? Então o ozônio e a luz solar elas vão atacar, né, a borracha. Já o EPDM ele não tem ele não vai ter esse problema, ou vai ter esse problema bastante reduzido, né? Então a vida útil dele comparado nesses parâmetros, né, é muito maior quando comparada com a Buna N. As suas limitações, né, solventes, óleos e combustíveis derivados de petróleo. Se a sua aplicação ela tem qualquer componente relacionado a petróleo, esquece. O EPDM some dentro do selo mecânico, ou seja lá onde você pôr. Ele entrou em contato, ele vai derreter, né? Por exemplo, gasolina, né? Ele vai derreter o EPDM, né? Então você, como se não tivesse, né? Você vai pôr ali, vai passar um pouquinho, você não vai achar mais o seu anel O, porque ele vai ter problemas. Em alguns casos o anel O incha, né? Você pegar, por exemplo, o Viton, né? Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e usar ele com solvente, ele incha. E no caso do selo mecânico, ele vai fazer travar as partes móveis do selo mecânico. Os principais usos, né? Eu posso usar ele em vapor, água quente, óleos, graxas de silicone, ácidos e álcalis diluídos e por aí vai, né? Então ele é uma boa alternativa ao Buna N aí, em alguns casos ao Viton também. Um outro que é o cloropreno, né? O apelido dele é o CR. Ele é um homopolímero de cloropreno ou clorobutadieno. E o nome comercial dele é o neoprene. Provavelmente você já ouviu falar neoprene, né? O cloropreno a gente não ouve falar muito não, mas neoprene a gente ouve falar. Neoprene, se não me engano, é da DuPont, e o Biprene, que é da Byton, me fugiu agora, da Bayer. Né? Da Bayer é o neoprene da Bayer. Que são marcas comerciais, esses dois nomes, né? Em termos de temperatura de trabalho, né, o neoprene trabalha de 40 graus Celsius a 100 graus Celsius, mas também naquele limite, né, de calor seco e não constante, né? Se for trabalhar o tempo todo, ele já não vai trabalhar muito bem. Em termos de dureza, né, também fica nessa faixa de 40 e 90. Ele tem resistência moderada aos óleos de petróleo, ozônio, e ao oxigênio e à luz solar. Tem boa resiliência e ótima resistência química ao freon e amônia. Então ele acaba sendo usado em sistemas onde eu tenho sistemas frigoríficos, né, que eu uso o freon ou amônia como fluido refrigerante, como fluido térmico, né.
As limitações, ele não tem resistência aos ácidos oxidantes fortes, ésteres ou cetonas, os nitros hidrocarbonetos, não, hidrocarboneto com nitrogênio ou os hidrocarbonetos aromáticos, né? Então ele não vai trabalhar bem com esses produtos aqui. Os principais usos, né, exatamente esse aqui que a gente falou, né, do freon e amônia, né, então como ele tem boa resistência química a esses dois produtos, ele acaba sendo um uso mais frequente nessas áreas. Bom, o silicone, né, o apelido dele na norma é o PVMQ, ele é a base de silício, oxigênio, hidrogênio e carbono, né, então o silicone é uma mistura disso aqui. A temperatura de trabalho, né, tem uma faixa bem interessante, né, de menos 55 a 230 graus Celsius. Esse 230 também é calor seco e não constante, né, então ele vai trabalhar menor, né, uma temperatura menor o tempo todo, né. Aí a dureza já muda, né, então ele vai de 25 a 80, né, ele é um pouquinho mais mole, mas né, vai até 80. E as características, né, ele tem boa capacidade de retenção, quer dizer que ele consegue, né, gerar uma vedação satisfatória, né. Ele é bastante flexível. E ele tem baixa deformação permanente. Né? Quando ele é submetido à compressão, ele volta, né, à condição, né, ele não vai deformar de forma significativa. Ele é um dos materiais aí de anel O que tem uns amplos, né, o limite de temperatura, né, que eu falei, de menos 55 a 230. E ele tem algumas limitações, né? Ele não é usado, não pode ser usado, não dá certo, digamos assim, em vedações dinâmicas, né? No caso, por exemplo, como ele é muito grudento, né? O silicone é grudento, para a vedação de equipamentos alternativos, né? Quando a gente fala dinâmico aqui, no caso do anel O, você não vai usar ele dinamicamente do ponto de vista de rotativo, né? Ele é usado só como estacionário. Mas dinâmico, né? Só para, como a gente está falando de forma geral, né? Nos equipamentos alternativos ele não é uma boa solução porque ele gruda, né? E aí ele deforma demais. E também ele pode ser usado assim, para vedações de gases, cetonas e ácidos concentrados ou a vapor d'água ele também não vai trabalhar muito legal não. Os usos mais comuns, vedações estáticas, né? Associadas a alta ou a muito baixa temperatura. Então os dois extremos, uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa, ele costuma ir bem. É claro que desde que ele não trabalhe com esses produtos que ele tem uma compatibilidade química baixa, né? O fluorcarbono, né? O apelido dele na norma é o FKM, né? E ele é mais conhecido como Viton, né? Então o fluorcarbono, ou fluorilastômero, né? Ele é o famoso Viton. Viton é da marca Dupont, mas aí você pode também achar como Florel ou Tecnoflon, né? São todos a mesma coisa, né? Todos são FKM, né? Então se você olhar no databook, digamos assim, de um equipamento, está lá FKM é Viton, que você está trabalhando, é o material. Em termos de temperatura, né, ele trabalha a menos 25 graus Celsius até 200. Esse 200 aqui é questionável, né? Mais ou menos, né? Mas aí depende do fabricante, né? Eu pegar um fabricante que falou que é 200, não estou repetindo o que o fabricante falou, né? Mas ele vai trabalhar aí bem aí até os 150, mais ou menos, né? Em termos de dureza, 50 a 90 pontos no Shore A. Em termos de característica, tem uma boa resistência química a inchamentos em caso de gasolina e derivados. Tem baixa permeabilidade aos gases, né? Então ele veda bem gases. E ele é limitado aí a produtos químicos mais agressivos. Então, basicamente assim, né? Hoje em dia, em termos de vedação, principalmente falando de selo mecânico, né? Os mais comuns é trabalhar com Bunaene ou com Viton. Esses são os mais comuns. Aí quando você tem aplicações especiais, aí você pode ir ou para IPDM, ou você vai para o Caures, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O uso mais comum, ele pode ser usado em situações de vácuo, né? Cetonas, ésteres de baixo peso molecular, mas aqui é, como eu disse, de maneira geral. O ideal, né, é você consultar a tabela de compatibilidade química. Aí você tem o politetrafluorcarbono. O politetrafluorcarbono nada mais é do que o tal do Teflon, o PTFE, né? A gente falou disso lá quando a gente falou de juntas, né? É o mesmo material, só que numa outra aplicação. Só que assim, eu fiz questão de colocar aqui o politetrafluorcarbono, o PTFE, justamente porque
Ele não é usado como anel O, porque ele é rígido, mas ele, em algumas aplicações ele tem um formato mais ovalado, digamos assim, não é um anel O do ponto de vista circular, né? Normalmente o que é usado em Teflon ele é mais achatadinho, assim, a seção dele circular. Só que aí você pode usar, no caso do selo mecânico, você pode usar ele como no formato de cunha, né? Então você vai, a seção circular dele seria alguma coisa assim, né? E obviamente a outra parte tem que ser concorrente assim, justamente para na hora que a mola aperta ele entra aqui e faz a vedação, né? Mas, ou seja, ou tem um anel reto e por aí vai, né? Mas eu fiz questão de colocar porque ele é uma alternativa, né? Não é bem um anel O, né? Ele não é nem uma borracha, né? Não é borracha, ele é uma espécie de um plástico, né? Ele trabalha entre 200 graus negativos até 260, em termos de amplitude de temperatura ele é muito bom, né? Ele é bastante usado. Tem alguns modelos de selo mecânico antigo, que são justamente esses de cunha que eu estou falando. Quando eu falo antigo, é antigo mesmo, lá da década de 60 ou até menos, né? E aí é usado o Teflon porque ele tem uma compatibilidade química muito grande, né? Ele também é bem amplo nesse sentido. Em termos de dureza, né, ele é um pouquinho mais duro, 57 a 87, nessa escala aqui. Ele tem alta durabilidade, ele tem alta estabilidade química e ele tem uma excelente resistência química. Então ele trabalha em aplicações críticas, né? Então por isso que ele ainda é bastante usado. Só qual é a desvantagem, né? A desvantagem dele é que ele é muito rígido, né? Ele não é muito macio, né? Então, com isso, né, além da resistência à radiação que ele tem fraco, ele é pouca flexibilidade. Qual que é o problema disso? Se você tem, eu já até comentei isso, né, em momentos anteriores, se você tem a vedação aqui em cunha, né, em Teflon, você tirou do selo, você não consegue usar mais. Você pode tentar usar, você vai ter problema, porque o Teflon ele deformou. Um abraço, né? Já o anel O, né, os elastômeros de um modo geral, você consegue usar novamente, porque eles são mais flexíveis, né? Essa é a principal desvantagem do Teflon, né? Ele deformou. Como ele é mais rígido, ele tem uma passagem, então se você compara uma vedação por anel O comparada com o Teflon vaza mais. O vazamento residual das vedações por Teflon é maior do que as vedações por anel O. Né? Isso acontece, a gente consegue observar isso. Eles podem ser usados, né, em serviço de vácuo, cetona, ésteres de baixo peso molecular e por aí vai, né? E numa grande quantidade de produtos químicos, né? Aí a gente tem o perfluoroelastômero, né? Ou perfluorocarbono, que é lá o nome dele, né? O apelido dele da norma é o FFKM. Esse é o famoso Caures, né? Aqui lá da marca da Dupont. O Caures, assim, esse é existe vários tipos de Caures, né? Então, dependendo, tem as aplicações que são tão críticas, mas tão críticas, que o Caures convencional também não suporta. Aí você tem que usar um Caures mais específico. Consequentemente, ele é mais caro, né? Então, é isso que acontece. E aí você tem o Isolast, né, que também é um material de perfluorelastômero, de um outro fabricante, agora que eu não me recordo o nome dele, né, mas o Caures é o mais conhecido. Em termos de temperatura de trabalho, ele também trabalha bem amplo, de menos 35 a 320 graus Celsius, né, então ele tem uma boa amplitude. Em termos de dureza, de 57 a 87, características, né, ele tem alta dureza, alta durabilidade, alta resistência química e tem excelente resistência química também. Né? Então, ele é a opção, né, digamos assim, do Teflon. Né? Então, se você, só que ele veda mais do que o Teflon. Então, o que a gente costuma falar, inclusive, é assim, se você tem dúvida, coloca Caures, que muito provavelmente você você vai se dar bem, digamos assim. Né? Na dúvida, se você não sabe qual material usar, usa Caures, que você vai ter muito provavelmente uma boa performance. Talvez não seja a melhor, né? Mas só que também é, você acaba tendo você não vai ter surpresas, não é igual o Viton que pode, né? Como eu falei, né? Pode sofrer ataque químico e derreter lá, literalmente sumir, né? Ele tem uma flexibilidade maior, né, comparada que o Teflon não possui, né, por isso que eu disse que ele é uma alternativa, né,
ao Teflon. E as suas limitações, né, metais alcalinos, por exemplo, tem que tomar cuidado porque ele pode provocar uma reação exotérmica, né? Os mais comuns aí, produtos químicos de altíssima agressividade, né? Então, produtos químicos agressivos, o Caures ele é o candidato ideal ou é o mais frequente, né? Como eu disse, né, tem aplicações que são tão severas que nem o Caures ele suporta. Bom, falando de especificação, agora a gente falou dos principais tipos, né? Como eu falei dos principais tipos, existe mais uma série ainda, então uns 10 ou 15 materiais que só um dos fabricantes que eu consultei tem, né? Então fora os que a gente não consultou. O que eu preciso saber para especificar o anel O? Então eu preciso primeiro saber os dados operacionais, como temperatura e pressão. Eu preciso saber da compatibilidade química, qual que é o produto que eu vou vedar, né? Isso é extremamente importante, né? Não dá para você fazer especificação de vedação sem saber a compatibilidade química. Então, aqui é um dos fabricantes que eu peguei, né? E aí, o que ele tem aqui, né? Então, por exemplo, a borracha nitrílica, aí ele coloca aqui, ó, ele é pobre, razoável, bom ou excelente. Então, no caso, para resistência ao ozônio, a borracha nitrílica, a Buna N, ela é pobre, como a gente tinha comentado, que ela é fraquinha para ozônio. Resistência química, aí ela é de razoável para boa. E assim por diante, né? Então cada um, né, das borrachas, aqui não estão todas também, eu peguei só algumas, né? Elas vão ter condições mais adequadas. Então digamos que eu queira alguma coisa que seja resistente ao ozônio. Bom, nitrílica não adianta. O neoprene pode ser ó, de bom a excelente. Aí eu tenho aqui o etileno propileno, ou etileno propileno excelente. Se os preços forem compatíveis, o etileno propileno seria a minha escolha natural. É isso que você tem que ter em mente. Isso é uma das maneiras, ou é a maneira preliminar para você escolher o material do anel O que você quer. Uma outra maneira é consultar as tabelas de compatibilidade química, né? Então aqui eu peguei alguns dos materiais também. Então, por exemplo, o Teflon, como eu disse, ele está classificado entre os plásticos, né? O PTFE, e não entre os elastômeros, as borrachas, né? Então, por exemplo, aí eu tenho aqui o alumínio florido, eu não sei aqui traduzir aqui, né? Deixa eu ver um outro que eu sei aqui. Bom, digamos esse aqui, o ácido acético aqui é 20%. Bom, se eu for pensar no Teflon, aí ele tem aqui escala 1 até a 4, a questionável, não recomendada e não dados não disponíveis. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse plástico ABS, ele não tem dados disponíveis, então não dá para usar. Se eu pegar o ACTFE, ele é bom, então eu posso usar. O Teflon, eu posso usar. E por aí vai. Se eu vier aqui nas borrachas, Buna N não é recomendado, então esquece. O Viton é questionável, então esquece, também não dá. O EPDM ele é 3. 3 se for até a 60 graus, beleza, né? 140 Fahrenheit, se for a 60 graus, ok. Depois eu tenho aqui esse Ipalon, né? Ou seja, esse aqui já seria adequado. E por aí vai, né? Então, ou seja, você vai consultar a tabela de compatibilidade química, inclusive essa tabela costuma ser até mais ampla, né? Fala dos metais também, então quando a gente vai escolher a metalurgia do seu mecânico, ela seria uma referência para você não escolher o material que vai ter problema. Por exemplo, a bomba de salmoura, não adianta você colocar inox 316. Vai enferrujar, vai oxidar, vai dar pau. Você tem que trabalhar com titânio, você tem que trabalhar com outros materiais mais nobres, porque o aço inox não vai resistir. É isso que tem que estar em mente. Então, essa especificação aqui da compatibilidade química, que é uma tabela de fabricante, né, tem vários. Né? Você veja que tem vários materiais, existem alguns materiais em português, eu não consegui achar, mas eu já vi. Aqui, ó, acetona, né? Acetona é a mesma coisa, né? Você tem vários materiais que são ou melhor ou menos compatíveis. Né? Você veja que o Teflon ele é 1 para quase tudo, né? Só você vai ter 2 aqui, ó, né? Para essa água régia aqui, que eu não sei o que é isso.
então o Teflon não vai, quer dizer, não que ele não vai bem, ele é um pouquinho mais limitado em termos de temperatura. Ou seja, se você for seguindo dessa forma, você vai escolher o material da sua vedação de maneira mais apropriada, né? O que não dá, né? Repetindo, o que não dá é você escolher a olho, né? Pega uma borracha qualquer, não faz nenhum tipo de análise química e aí você pode ter problemas sérios, né? Muito sérios, de fazer a escolha do material errado. Bom, perguntas sobre a aula você pode deixar nos comentários aqui embaixo, você pode mandar por e-mail ou mandar para a gente via WhatsApp também, beleza? A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá.